Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Então, pega aí o teu livro de matemática. Pegou? Esse mesmo, vermelhinho, A Conquista da Matemática. Então, vamos lá para a página 33. Aqui na página 33 tem situação de adição. Então, vamos lá, meus amores. Situações de adição. Adição é a mesma coisa que somar, é a mesma coisa que juntar. Eu tenho aqui uns bombons. Caiu um, porque eu sempre deixo as coisas caírem, vocês já sabem disso, né? Que eu sou assim meio atrapalhada, mas tudo bem, funciona mesmo assim. Ganhei 3 bombons de minha mãe, ganhei 3 bombons de meu pai, ganhei 3 bombons de minha irmã e 3 do meu irmão, e eu quero saber com quantos eu fiquei. Eu posso saber de várias maneiras, mas vamos lá. Vamos dizer que eu venho conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Eu cheguei, eu fiquei com 12 bombons, beleza. Mas eu posso usar a adição. Eu posso dizer 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Entenderam? Então, a adição é juntar, é somar, ok? Vamos ver aqui, ó. Acompanhe as situações a seguir em que ideias de adição são trabalhadas. Primeira situação. Este ano, uma escola fez uma campanha de arrecadação de materiais recicláveis em parceria com uma empresa de coleta seletiva. O dinheiro arrecadado com a venda desses materiais será usado para investir em ações sociais. Veja na tabela a quantidade de materiais recicláveis arrecadados. Tá, aqui a tabela, a campanha de arrecadação, participantes, quantidade de materiais recicláveis. Os funcionários da escola doaram 1.358. A comunidade, ou seja, as pessoas em geral da cidade, doou 2.039. Aí, observe o que os professores dizem aqui. Esse professor fala assim: para saber a quantidade de materiais recicláveis arrecadados nessa campanha, fiz a adição. 1.358 mais 2.039, que é igual a 3.397. Aí a professora diz: eu também queria saber quanto de material arrecadamos, mas eu fiz a adição 2.039 mais 1.358, que é igual a 3.397. Então, meus amores, vocês observam que aqui eles inverteram a ordem, tá? Mas o resultado é o mesmo. Por quê? Porque na adição pode. Na adição eu posso colocar 1.358 mais 2.039, que a gente já viu que vai dar 3.397, não foi? Mas eu também posso fazer essa continha ao contrário. Eu posso colocar 2.039 mais, aí eu coloco a outra, 2.039 mais, aqui ó, 1.358, que o resultado será o mesmo, 3.397. E resumindo, meus amores, se eu disser que 7 mais 8 é 15, perdão, eu já ia falando besteira, eu posso dizer que 8 mais 7 também é 15, tá? 3 mais 4, 7. 4 mais 3, 7. Tá bom? Então, na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Parcelas? Mas o que é parcela, Pro? Vamos lá, parcelas são os termos, os nomes que a gente dá, o nome que a gente dá para os termos da adição. Aqui, ó. Primeira parcela, segunda parcela, tá vendo? Então, parcela, soma ou total. O resultado é soma ou total. Esses aqui são os termos, vou anotar aqui, ó. Termos da adição, certo? Ó, parcela, vamos colocar assim, parcela, soma ou total. Os três são os termos da adição. Independente da ordem dessas parcelas, lembrando que você só pode fazer isso na adição, na subtração, se você fizer dar errado, tá? Tem que ser só na adição. Aqui é o quadro de ordens que nós já conhecemos. O quadro de ordens é simplesmente para você pegar o número e colocar cada um na sua casinha, uma do outro. A unidade guardada na casa das unidades, a dezena na casa das dezenas, a centena na casa das centenas, a unidade de milhar na casa da unidade de milhar, e assim, se tiver mais, sucessivamente você continua. Vamos ver na página 34 o que temos. Segunda situação. Em uma fazenda, acabaram de ser plantados
21.512 mudas de limoeiro e 10.345 mudas de mexeriqueiro. Agora estão sendo plantadas 11.295 mudas de laranjeira. Com quantas mudas ficará esta fazenda depois que as mudas de laranjeira forem plantadas? Porque já foi plantada isso aqui de limão, né? Limão, limoeiros. Foi plantada 10.039 de mexeriqueiro e está sendo plantada as laranjeiras, né? Ainda está sendo plantada. Então, depois que terminar essa plantação aqui, com quantas vão ficar? O que foi feito aqui, meus amores? Pegou essa primeira parcela com a segunda parcela, somou, encontrou esse resultado. Aí pegou esse resultado e somou com a terceira parcela que encontrou isso aqui. Nesta outra questão, foi feito diferente. O que fez? Pegou a primeira parcela, repetiu e somou primeiro as duas últimas parcelas e aí depois somou o resultado das duas últimas com essa parcela. Foi exatamente aquilo que eu falei anteriormente. A ordem das parcelas não vai alterar o produto, tá? E o que ele fez aqui? Ele só colocou os algoritmos, mas em outras palavras, ele fez aqui o que eu sempre digo para vocês fazerem. Vocês pegam duas parcelas, né? Duas parcelas, soma e depois coloca a próxima parcela, 1 aqui que eu falo. Depois você pega a próxima parcela e coloca aqui para você somar, que você vai chegar no mesmo resultado. É só para não colocar aquela contona grande para você somar várias parcelas ao mesmo tempo, certo? Fácil a adição, não tem problema, não tem besteira. Vejam aqui, vou repetir. Aqui está colocado só o algoritmo. Primeiro ele somou as duas parcelas, colocou o resultado aqui. Depois pegou esse resultado e somou com essa outra parcela que faltava, deu o resultado. Nessa segunda situação, ele primeiro repetiu a primeira parcela e somou as duas últimas parcelas. Colocou o resultado aqui. Depois fez a soma que deu o mesmo resultado. Ou seja, a ordem das parcelas não altera, o resultado não altera a soma ou o total, certo? Então, note que as duas maneiras de resolver essa adição têm o mesmo resultado. Na adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar as parcelas de maneira diferente e mesmo assim o resultado não altera. Por que ele está falando associar? Porque ele está juntando essas duas, somando essas duas primeiro e depois somar com a outra, né? E aqui ele fez o contrário. Ele deixou essa e depois juntou essas duas aqui para poder somar no resultado final. E aí, então, vem as atividades. Atividades, questão 1. Em uma escola, estudam em 3 períodos 1.256 meninas e 1.593 meninos. Quantos estudam nessa escola? Façam a continha da maneira como vocês acharem. Se vocês quiserem colocar essa parcela primeiro e essa segunda, não tem problema. Se quiserem colocar essa primeira e essa segunda também, não tem problema. Vai dar o mesmo resultado, como a gente já viu. Então, você vai fazer o cálculo nesse quadro, colocar o resultado aqui. 2. Mariana trabalha em uma loja que imprime fotos. Certo dia, no período da manhã, ela imprimiu 2.351 fotos e, no período da tarde, imprimiu outras 1.367 fotos. Quantas fotos Mariana imprimiu nesse dia? Do mesmo jeito, eu faço o cálculo e coloco o resultado aqui. Questão 3. Ao efetuar a adição na página 35, ao efetuar a adição 1.275 mais 3.806, Theo encontrou como resultado um número A. Qual é esse número A? Então, você vai fazer o cálculo aqui e vai dizer qual é o resultado de A aqui. 4. Os alunos de um colégio responderam a uma pesquisa sobre qual disciplina preferem, matemática ou português. Cada estudante podia escolher uma única disciplina. Veja o resultado da pesquisa do gráfico abaixo. Então, quantidade de alunos, certo? São essas aqui as quantidades de alunos e aqui as disciplinas português e matemática. Aqui, ó, em verde está ensino fundamental e em azul ensino médio. Aí aqui, ó, agora faça os cálculos no espaço ao lado e complete as informações da pesquisa. Dos alunos que votaram, então você precisa saber qual foram os alunos que votaram, tá? Qual é o resultado aqui? Quantos cursam o ensino fundamental, tá vendo? Então, você vai ver quantos cursam o ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental é quem está de verde. Então, você vai fazer o cálculo aqui para colocar aqui.
curso ensino fundamental e quantos cursos ensino médio, que está de azul, você vai fazer o cálculo também aqui e colocar aqui. B, dos alunos que votaram, preferem matemática. Quantos preferem matemática? Não perguntou se é do ensino fundamental ou médio. Quer saber quantos? Você vai somar dos dois e vai encontrar aqui. E quantos preferem português? Do mesmo jeito. Aí letra C, qual foi o total de alunos que participaram dessa pesquisa? Então, o total do aluno, todos os alunos que participaram. E letra D, a pesquisa mostrou que entre matemática e português, os alunos desse colégio preferem o quê? Matemática ou português? Façam aqui. Tá vendo? Tá fácil, fácil. Se tiver com dúvida, volta novamente, pergunta para a Pro também, volta ao vídeo, assista, leia direitinho, lembrando, volta a repetir, não me canso de dizer, para você conseguir resolver um probleminha, você tem que ler o enunciado com muita atenção e ver qual é a pergunta. A partir daí você vai identificar que tipo de operação você vai fazer e aí você encontrará o resultado fácil, fácil. Beleza? Beijinho, até o próximo vídeo. Fica com Deus e se cuida.